A mesma palavra que ele deu para Josué, ele fala para todos nós: tenha coragem e bom ânimo, parte para cima, faz acontecer. Eu nasci pobre, eu vivi pobre, eu vou morrer pobre. Então essa é a síndrome da Gabriela. Isso não existe. É o famoso pau que nasce torto morre torto. Né? Hoje já está mais do que provado que o pau que nasce torto, ele pode se endireitar. E se tratando de pessoas, Deus está aí para fazer isso. Ele é mestre em consertar pessoas tortas. E sim que Davi não se via como um menino que estava apacentando poucas ovelhas. Ele tinha a garra para avançar e ser muito mais até do mesmo que aquilo. Porque, cuidando de poucos, ele já teve que enfrentar um leãozinho e um urso. Então, tinha garra para mudar. Exato. Ele falou: eu estou pronto para tudo, cara. Ele não podia. Mas então, pastor, olha a síndrome da Gabriela. Ele não poderia simplesmente dizer assim: poxa, o leão está vindo lá, mas eu sou um menino. Deixa eu fugir disso aqui, deixa eu chamar meu pai. Povo querido, lindo, abençoado do Senhor, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Estamos começando mais um Falando de Vida e muito mais. Mais um episódio para abençoar grandemente a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre fundamentos da administração financeira bíblica e também da administração financeira de uma forma muito completa e geral. Para isso nós temos aqui alguém que tem o conhecimento das duas áreas para falar conosco, para responder perguntas, para abençoar a sua vida, tá bom? Vamos falar sobre assumir esse grande controle da vida financeira, de autorresponsabilidade, de decisões importantes que transformam e mudam as coisas, da condução desse processo. Tem muita coisa boa para você conosco aqui no Falando de Vida nesta noite. Lembrando a vocês que estamos aqui com o apoio da Igreja Ide e Pregai, nossa igreja onde congregamos, que tem nos apoiado, também com o apoio do Instituto de Educação Evolver, além deles também, a partir de hoje, nos abençoando e conosco aqui, o Batata Show, lanchonete, hamburgueria, pizzaria e também a Elétrica, especializada em parte elétrica e ar-condicionado para o seu carro. Com certeza você está vendo todas as informações mais detalhadas e importantes aí na sua tela, e eu convido você a abençoar cada um dos nossos patrocinadores, porque é através deles que nós temos a condição de abençoar a sua vida toda semana aqui com um episódio inédito do nosso Falando de Vida e muito mais. Então vamos lá, vamos para mais um episódio de bênção e vitória para a sua vida. Ok, vamos lá, começando mais um grande episódio, e eu tenho certeza que Deus tem preparado coisas magníficas para nós mais uma vez nessa noite. Eu quero dar paz aqui para o meu parceiro, amigo, pastor Paulo Fernando, que além de pastor, de amigo, é administrador, formado, ganhador de prêmios por excelência e por representar muito bem a classe administrativa. Olha, acredito que falei certo, né? É isso aí, não é? Além de tudo, tem formação em muitas áreas, inclusive em uma que as pessoas até não entendem muito bem, Paulo, mas que, como eu te conheço e confio em ti, sei que você parte para um lado real da questão, coaching. Conta pra gente como é que é isso aí, como é que é ter tantas possibilidades, mas fala um pouquinho sobre o coaching, que eu fiquei sempre curioso sobre isso. O coach, quando ele é bem aplicado, ele faz com que as pessoas pensem um pouco mais. Na verdade, o bom coach, ele só faz perguntas. As respostas estão dentro de cada pessoa. Que legal. O coach, quando tenta se introduzir na vida do outro, é que faz o processo errado. Então, nós hoje vamos ter o nosso coaching de administração, olha aí. Mas ficou legal isso, hein? Só que vamos fazer perguntas para você, amigo, ao invés de você fazer com que as pessoas se perguntem, ao invés do coaching, Paulo, fazer perguntas. Hoje o coaching, administrador, pastor, que tem experiência vasta, e eu quero falar aqui da minha admiração por toda a sua capacidade administrativa em tudo, um braço direito, alguém que sempre me ensina e me ajuda. Que Deus te abençoe muito. Amém, tá bom? Pastor, amém. Estamos aí para somar, né? Amém. Paulo, eu tenho visto que
nós estamos vivendo um tempo de grandes preocupações e problemas financeiros. Talvez nunca tenhamos ouvido tanto falar sobre economia, sobre contas, sobre inflação, sobre os problemas decorrentes disso, pelo menos nos últimos anos ou décadas, né? Eu ainda me lembro de uma época em que a gente olhava no jornal quanto que ia ser o rendimento da poupança um mês depois para saber qual o dia melhor para aplicar na poupança e tentar salvar um pouco do dinheiro, que a inflação era algo realmente exorbitante. Então, talvez nos últimos anos, e eu vou atribuir isso também à facilidade que nós temos, acesso à informação, rede social, internet, isso se multiplicando, as pessoas tenham talvez estado mais ligadas na questão de economia, financeira. Como servos de Deus, nós temos um parâmetro claro, simples, nós sabemos como fazer e fazer aquilo que vai trazer a bênção de Deus sobre nós. Mas eu acho que muitas pessoas desprezam a necessidade de juntar duas coisas, tanto a nossa obediência ao Senhor em todas as áreas, ter a bênção do Senhor, mas também administrar, saber como tomar conta administrativamente da sua vida. Eu mesmo já várias vezes enviei pessoas para você, alguns irmãos que às vezes estão precisando de orientação administrativa, e a gente trata da parte que nos cabe, mas a gente envia as pessoas para aqueles que têm a capacidade de orientar naquilo que nós não temos. E eu muitas vezes já falei, olha, quem pode te orientar sobre isso é Paulo, porque Paulo tem a capacidade associada à visão espiritual, mas a capacidade administrativa de te responder, te ajudar, te orientar, te ajudar a criar um plano que vá te levar de um patamar muito baixo para um patamar muito mais alto e te ajudar a crescer em tudo na sua vida financeira. E acho que esse é um tema que nos abre a oportunidade de ajudar pessoas a começarem um planejamento, uma administração, uma mudança de vida. Logicamente, a gente está limitado por tempo, por questões que são pessoais. Cada pessoa tem questões pessoais na sua vida, cada negócio, cada um daqueles que lida com as questões financeiras tem particularidades na vida. Então, é lógico que nem sempre dá para, de forma generalizada, dar uma orientação para todo mundo, mas a gente vai, logicamente, explorar com algumas questões que eu tenho aqui, tudo o que for possível. Então, prepare-se para ser sabatinado, tá, amigo? Isso, é bom esclarecer que é justamente isso. Hoje, por conta da internet, o que não falta na internet, o que não falta na mídia, o que não falta no Instagram, Facebook, YouTube, são pessoas trazendo fórmulas mágicas, né? Então a gente já quer deixar bem claro aqui que a gente não acredita em fórmula mágica e não vai ser isso que a gente vai trazer aqui. Outro ponto também que a gente já sabe que está saturado, né, na mídia, é a questão de muitas pessoas já ensinando as pessoas a como lidar com dinheiro, onde aplicar isso. Esse não vai ser o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui vai ser mostrar para as pessoas que existe um processo antes, que a pessoa precisa aprender, precisa se encaixar, para depois desse momento ela poder dizer assim, poxa, agora sim, agora eu sei que eu posso avançar. E eu me lembro que uma das pessoas que inclusive vieram me procurar, depois de eu fazer uma análise da situação dela, eu falei assim, ó, mediante tudo que você me falou, diante das despesas que você tem, e você me disse que elas você não pode tirar nenhuma, e das receitas que você tem, eu só tenho um conselho a te dar, precisamos aumentar a receita. Esse precisando aumentar a receita, existe vários momentos, mas as pessoas acham que existe algo, um estalar de dedo, uma varinha mágica, que vai fazer com que ela, sem cortar despesas ou sem acrescer de alguma forma alguma receita, ela vai poder ter essa tão sonhada prosperidade que todo mundo fala muito hoje, que é almejada por todos. Sabe, Paulo, eu, logicamente, longe de ser conhecedor da área, mas no básico, como administrador da igreja há muito tempo, uma coisa que eu sempre aprendi é que se você quer aumentar o saldo no final do mês, só tem dois caminhos, ou você corta despesas, ou você aumenta receitas. Só tem a continha é essa. Não tem jeito. Por isso que a gente fala que finança é muito simples, administrar é muito simples, porque é só somar e diminuir.
Mas é muito mais dolorido, às vezes, ter que diminuir despesas. As pessoas, às vezes, não estão muito desejosas de abrir mão, não é, amigo? Exatamente, o problema é esse. Às vezes não quer justamente isso, abrir mão. Abrir mão de um jantar, abrir mão de um lanche, abrir mão de uma roupa nova em todo momento, abrir mão, às vezes, até de um consumo que ela mesma já sabe que nem precisava. Né? Porque hoje, pastor, uma coisa que as pessoas precisam estar cientes. A internet existe para fazer você comprar alguma coisa. E vai usar todas as ferramentas necessárias para te convencer que você precisa daquilo, mesmo você não precisando. Sim. Essa é a tarefa. Né? Inclusive, o bom vendedor, ele tem que te convencer de comprar uma coisa que muitas das vezes você está precisando, mas que muitas das vezes você não está precisando. Exatamente. Mas ele é tão bom no que ele faz que ele vai te convencer de você comprar. E às vezes as pessoas não querem. Primeiro, porque qualquer aquisição, quando você compra qualquer coisa, independente do que é, ela te joga dopamina para o seu cérebro. Então ela te dá satisfação, te dá prazer. Né? E o nosso cérebro precisa disso constantemente. Tem gente que vê nisso até uma fuga, né? De comprar. Eu vejo pessoas, você falando isso agora, me despertou essa lembrança. Pessoas dizendo, não, eu vou no shopping porque eu relaxo lá, eu entro nas lojas, eu vejo as roupas, compro alguma coisa, isso me faz bem. Interessantíssimo essa percepção aí que você trouxe, porque eu creio que tem muita gente que faz isso sem necessidade, só por causa dessa dopamina. Por exemplo, as pessoas que não conseguem ter um autocontrole para isso, elas não deveriam nem ir em shopping. Uhum. Porque o shopping ele é um estímulo por si só. Porque ele te provoca vários sentidos. Ele aguça a sua visão, aguça o cheiro, aguça o toque, e você tem aquilo tudo à sua disposição. E hoje em dia, todo mundo tem pelo menos um cartão de crédito. E o cartão de crédito, como as crianças bem que entendem disso, mas papai, é só usar o cartão de crédito. E muitos adultos pensam que a vida é assim, basta usar o cartão de crédito. E esquece que em uma determinada data aquela conta deverá ser paga. Mas quem não consegue ter esse controle não deveria frequentar lojas, não deveria, eu vou ser muito incisivo nisso. Não é? A pessoa, quem não consegue se controlar, deveriam, já é uma dica aqui, tá? Porque existem pessoas assim, que não conseguem se controlar. Existem pessoas até um ponto mais acima, viciados em compra. Então você não pode ter um cartão de crédito com limite nenhum. Sim. Você não pode estar acessando sites de compra, de propagandas. Sim. E você não deve ir em shopping, porque os estímulos virão. Ele te ilude, não é, amigo? Ainda tem o parcelamento, né? A maioria das coisas parcela-se em 10 vezes, mas a conta vem. Tem gente que não pensa no valor que paga, pensa se a parcela cabe no bolso. E tem uma loja varejista que soube aproveitar muito bem isso durante muito tempo. Fantasticamente. Né? O quanto você quer pagar, que é justamente para convencer você de que você não precisa se preocupar com o valor final, você precisa se preocupar com a parcela que você vai estar pagando todo mês. Não importa se ela vai demorar 24, 30 meses, mas isso aí já é uma cilada grandiosa. E se as pessoas aprendessem o que eu já vi você muitas vezes falando, que se você tiver um pouco de paciência, a não ser que realmente seja uma exceção de uma coisa que não tem como esperar, né? Mas se você tiver um pouco de paciência, o mesmo valor que você pagaria da prestação, você consegue juntar e ainda ter um bom desconto para pagar à vista. Eu não sei o que é, mas eu sei que tem uma pessoa que fica com a mão de vaca, né? Eu nem me atentei para ver o que é aquilo ainda. Mas eu vi que tem mão de vaca, tá com a pipoca ali tentando comer, não sei nem de que se trata. Mas eu tenho alguns familiares meus que dizem que eu sou mão de vaca, né? Por conta da forma como eu conduzo. Por exemplo, se eu quero comprar alguma coisa, né? Eu quero comprar uma televisão, eu não vou comprar essa televisão agora. Primeiro eu vou ter o dinheiro para comprar essa televisão. Quando eu tiver o dinheiro para comprar essa televisão, eu vou propor para o vendedor um desconto para ele me vender à vista. Se ele não der... Se ele não der o desconto para vender à vista, eu vou parcelar, mas eu já estou com dinheiro. Sim. Eu vou parcelar essa televisão nas 10 vezes, que geralmente é o que ele me propõe, vou pegar aquele dinheiro que eu já tinha guardado e vou aplicar. Claro. Na verdade, eu vou conseguir comprar a televisão e vou ter ainda um lucro em cima disso. Claro. Isso é planejar, isso é administrar. E aí, como o senhor falou, às vezes existem situações que você não tem como fugir. Minha máquina de lavar quebrou. Não tem como esperar. Não adianta consertar mais. Quer dizer, eu preciso agora comprar. Essa máquina é um imprevisto. Os imprevistos acontecem. Sim. E nós vamos falar no decorrer que esses imprevistos também você pode se preparar para ele. Mas deixa isso aí mais para frente.
Então tá, meu amigo, eu vou trazer para você algumas perguntas que eu tenho aqui, e aí a gente vai começar a dissolver cada uma dessas dúvidas aí, com certeza. Deixa eu só fazer um adendo, pastor, que o assunto que nós vamos tratar aqui, apesar de ser finança, prosperidade, administração, apesar de também poder ser visto por qualquer tipo de pessoa, ele é focado para pessoas que têm a Bíblia como sua pauta de vida. A gente sempre fala, né, Paulo, por mais que a gente fale de qualquer assunto, não dá para fugir da nossa natureza. O Senhor Deus um dia falou para Israel assim: pode um leopardo mudar as listras da sua pele? Não tem como. Então, nem vocês, Israel, podem viver sem mim, se afastar de mim, não são nada sem mim. Então, não tem como a gente mudar a natureza do que a gente é. Nós somos servos de Deus, e esse prisma, essa lente que a gente colocou nos nossos olhos, que abriu os nossos olhos para o mundo espiritual, também é uma lente que nos faz enxergar tudo na vida por essa ótica, pelo entendimento de que nós precisamos colocar tudo debaixo dessa palavra de Deus. Então, não tem como nós fugirmos disso. A gente só quer deixar isso bem conversado. Sim, no início, para perfeito. depois a pessoa que não é um cristão, ele dizer assim: poxa, mas só fala disso. Não, a gente vai ter alguns assuntos, eles vão sempre estar se convergindo para dentro da palavra, porque a gente entende que a Bíblia, ela também está falando, ela fala de finanças, ela fala de administração. O Senhor nos orienta a fazer isso, então ela vai estar pautada para isso. Então, pode uma pessoa que não é cristã, pode ver? Claro, vai ser abençoadíssima. Sim. Vai ter assuntos que ela vai poder aplicar na vida dela, mas ela não pode se incomodar da gente estar de vez em quando voltando olhando para a palavra, não tem como, é verdade. Bom, meu amigo, depois dessa pequena pincelada que você já deu aí, eu tenho algumas perguntas, Paulo. E dentro dessas perguntas, eu creio que você vai desdobrar e englobar muitas coisas que nós já começamos a comentar e muitas coisas novas também. Mas eu queria começar, e você falando sobre não conseguirmos nos afastar da palavra de Deus dentro disso, então eu queria começar fazendo uma pergunta justamente sobre isso. Durante muito tempo a gente viu os cristãos terem dificuldades e percepções distorcidas no que diz respeito ao dinheiro, e até mesmo dificuldade para falar de dinheiro, porque foi incutido na mente de algumas pessoas que dinheiro na igreja é para sustentar pastor, é para enriquecer pastor. Eu não estou dizendo que isso não aconteça com alguns pastores que não têm princípio, caráter e não estão preocupados com a palavra de Deus. Mas isso não representa a maioria e nunca representará a totalidade. São algumas pessoas assim. Então, por causa disso, algumas pessoas pensam que falar de dinheiro é falar de uma coisa do diabo, uma coisa mística, uma coisa que não se deveria falar. Só que se a gente olha para o equilíbrio que a Bíblia nos traz em tudo e nisso também, a gente vai entender que a contribuição na igreja visa manter a própria obra de Deus. As pessoas esquecem isso. Um artista, para fazer um show, às vezes pega financiamento com o governo. Uma empresa, para começar, às vezes uma indústria, conta com financiamento do governo. Pessoas, para investirem nos seus negócios, contam com financiamento do governo. A igreja não vai em busca desses financiamentos, a igreja não conta com esse tipo de auxílio e de ajuda. Aquilo que mantém a igreja é justamente a contribuição voluntária daqueles que usufruem da igreja. Às vezes as pessoas não entendem isso e por causa disso, né? Só um pequeno parênteses aqui em administração, tá, amigo? É por causa disso que muitas vezes elas criticam ou têm preocupações em falar de parte financeira na igreja, porque parece que estão defendendo causa própria, mas a gente sabe que não é assim. Então a minha pergunta para você é: como você vê a palavra de Deus nos guiando nessas questões financeiras e qual a sua definição para aquilo que é prosperidade, pelo menos de uma forma inicial, porque eu sei que tem muitos desdobramentos para isso, mas de forma inicial, o que é prosperidade, como você, vendo a Bíblia e com o conhecimento da área financeira e administrativa, vê a Bíblia nos guiando dentro desse tema. Antigamente, muito tempo atrás, né, nenhum de nós éramos nascidos, graças a Deus por isso, senão a gente não estaria aqui. Existiam, as pessoas plantavam, um plantava arroz, outro plantava feijão, outro cultivava um animal e fazia as trocas, né, as permutas que hoje em dia a gente chama.
Então não se tinha dinheiro naquela época. Sim. Mas o cara que plantava o arroz, trocava o arroz por um pouco de feijão, trocava por um pouco de milho, um pouco de trigo, trocava por um pouco de carne, trocava pela gordura, pelo azeite, e assim a sociedade começou a se constituir. Chegou um determinado momento que alguém viu que poderia isso ser muito facilitado, que eu não precisava nem plantar nada para poder ter alguma coisa. Perfeito. Foi onde criou-se as moedas e o dinheiro, vamos dizer assim. E a igreja, durante muito tempo, talvez até por uma má interpretação de uma fala bíblica, que o dinheiro é a raiz de todo o mal, né? E durante... Porque a Bíblia diz que é o amor a ele, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. A má interpretação disso fez com que isso fosse tirado. E durante muito tempo, até se via que o rico não poderia herdar também, que é outra má interpretação. Com certeza. Que o rico não consegue acessar o céu. Jesus nunca disse que o rico não consegue acessar o céu. Isso que é mais difícil. Que existiam muitos ricos que já acessavam. E a gente vê, na trajetória bíblica, a gente vê quantas pessoas que, inclusive, não dava nem para contar a riqueza que eles tinham, e a gente tem a certeza de que eles hoje estão no céu. Muitos. Quando você coloca o dinheiro como seu senhor, quando você coloca o dinheiro acima de tudo, acima de preceitos, acima da sua honra, acima de Deus, quando você ama o dinheiro, você faz tudo por ele, inclusive aquilo que não deveria ser feito. Uma alma não vale mais ou menos do que a outra por causa da condição financeira. A alma tem o mesmo valor. O mesmo valor. Voltando para aquela pergunta sobre o que é prosperidade, é outra coisa que as pessoas têm uma visão muito errônea dela. Prosperidade nunca foi, nunca vai ser acúmulo de riqueza, Sim. acúmulo de bens. A prosperidade, ela fala de propósito. Sim. Ela fala de você conseguir ter algo e com esse algo você poder glorificar a Deus através disso. Então, quando a pessoa consegue entender que a prosperidade ela está acima do acúmulo de bens, ela pode começar a se identificar como uma pessoa próspera. E só com o processo de você conseguir colocar na sua mente que você já é alguém que é próspero, isso pode te levar a um nível de prosperidade maior do que o que você tem hoje. Sim. Enquanto a pessoa acha que para ser próspera ela precisa ter muitos bens, muitas riquezas, muito dinheiro na conta, muito patrimônio, ela não consegue se ver nesse nível de prosperidade. Sim. E a Bíblia nunca falou que prosperidade era acúmulo de riqueza. Perfeito. Qualquer pessoa hoje que tem ausência de qualquer necessidade, ela é próspera. Sim. Há uma definição de prosperidade que diz que é ter tudo o que você necessita e precisa para estar em paz. Exatamente. Essa frase que eu ouvi, ela sempre ficou na minha memória, porque eu acho que é uma definição que, por mais que seja talvez bem simples, mas ela resume muito isso aí que você falou. Você falou que ter alguma coisa, não ter falta de nada, já significa que somos prósperos. Então, ter o que é necessário e aí a gente pode viver em paz. Aí o senhor imagina, o que adianta para uma pessoa, a pessoa dizer que é próspera porque ela tem muitos bens, muita riqueza, quando ela não tem alegria, ela não tem na casa dela união, ela não tem fraternidade, ela não pode se dizer que ela é próspera, porque lhe falta alguma coisa. Porque a prosperidade, ela é justamente você poder ter tudo. Né? E é o que a Bíblia te dá. A Bíblia te diz que você está nesse mundo aqui e você pode ter acesso a todas as coisas. Um dia desse eu estava até falando, acho que até no sermão, um dia desse eu falei, e numa conversa no trabalho eu falei essa semana, eu conheço uma pessoa que ela tem ausência de muitas coisas. Mas quando eu olho para ela, eu falo assim, essa pessoa, ela consegue ser mais próspera do que muitos ricos que tem por aí. Perfeito. Porque você não consegue encontrar ela triste, reclamando de alguma coisa, murmurando, dizendo que está com falta de alguma coisa, mesmo você sabendo que ela tem falta de muita coisa. Sim. Ela não tem uma casa para morar, porque ela mora de favor. Ela não tem dinheiro em conta, nem conta corrente tem. Ela não consegue sentar-se numa mesa e comer muitas das coisas que muitos de nós conseguimos comer. Mas todas as vezes que eu me tenho, porque para mim é uma honra estar perto dessa pessoa, que eu estou perto dele,
só tem alegria, só tem contentamento, só tem felicidade, só tem palavras boas. Como dizer que isso não é prosperidade? Exatamente, isso é prosperidade. Sim. Dentro da condição dele, ele é uma pessoa próspera, mais próxima do que muitas pessoas que são abastadas financeiramente. Verdade, amigo, eu acho isso fantástico. E é a primeira coisa que a gente precisa entender. Bom, vamos lá. Tem mais uma para você, a sabatina só começou, tá bom? Mas vamos lá. Paulo, você é um misto de duas coisas em um só. E quando eu digo duas, eu estou sendo bondoso, é um monte, não é? Mas vamos lá. Administrador, gestor financeiro, tudo isso, e servo de Deus também. Então, a minha pergunta é, primeiros passos para quem ou está no zero ou nunca conseguiu ter um avanço ou um início de administração financeira em nada. Então, eu queria que você tentasse para mim aqui resumir, talvez, se for possível, não sei, mas vamos lá. Quais os primeiros passos práticos e espirituais que alguém precisa dar para realmente tomar as rédeas da sua situação financeira, ao invés de se sentir à mercê das circunstâncias? Porque isso é triste, mas é verdade. Tem muita gente que vive culpando as circunstâncias, né, amigo? Ah, é porque a minha situação, você não sabe. Então, para a gente parar de ficar culpando circunstâncias e assumir a responsabilidade de tomar as rédeas da vida financeira, quais os primeiros passos? Essa pergunta ela é muito interessante, porque as pessoas gostam muito, todas as pessoas não são, até nós precisamos nos policiar, porque isso afeta todas as pessoas. Precisam buscar desculpa para não conseguir alcançar algum objetivo. As pessoas precisam culpar alguém, porque isso para ela é muito mais cômodo do que ela trazer a responsabilidade para si. Verdade. Ela precisa culpar, e muitas das vezes é o que a maioria das pessoas fazem, culpar Deus pela condição que ela está vivendo hoje, principalmente os cristãos. Sim. É muito normal no nosso meio a gente ver pessoas que dizem que estão naquela situação porque Deus escolheu que ela estivesse nessa situação. Deus não quis me atender, não quis me ajudar, muitas vezes. Quando Deus, na verdade, quer o melhor para todos nós. Então, o primeiro passo que eu vejo que a pessoa precisa tomar posse da sua própria vida. E a gente, dentro da Bíblia, a gente vê alguns exemplos fantásticos. Um exército de Israel de frente de um gigante que o afronta por vários dias e ninguém faz nada. É como se Deus tivesse uma obrigação de fazer tudo por você em todo o tempo, como se ele fosse um funcionário seu, ou como se fosse um mandado seu, ou como eu costumo dizer, como se ele fosse o gênio da lâmpada, onde você vai esfregar e vai ter 3 desejos à sua disposição para ele fazer o que quiser. Então está lá o povo, né? Está lá aquele exército forte, com tantas experiências com Deus que já sabia do poder de Deus, já sabia da capacidade que aquele exército já tinha, que quando lutava em nome de Deus poderia vencer qualquer batalha, mas agora está sendo afrontado por um homem só, por um guerreiro, não é um homem qualquer também, era um grande guerreiro. Mas chegou uma pessoa ao invés de fazer o que aqueles guerreiros de Israel estavam fazendo, que era se intimidar por aquela pessoa, ele falou assim: eu não aceito isso. E eu acho que o primeiro passo que qualquer pessoa precisa dar é justamente isso. Não se conformar. Não se conformar com a vida que tem. Então é possível, então, definir isso como eu não tenho como direcionar nada se eu ainda não tenho a direção do que eu preciso direcionar. Se eu não assumo o controle da minha vida, vamos dizer, financeira, como que eu vou direcionar as minhas finanças? Pastor, até para Deus fica difícil. Entenda, né? Quando eu falo até para Deus fica difícil, entre aspas. Porque Deus trabalha com entregas, né? Se a gente não permite, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, abre a porta. E eu entro, e aí eu trabalho. Mas se você não abrir a porta, eu faço o quê? Jesus chega para um cego e fala assim: o que tu queres que eu te faça? Sim, depende da fé dele, depende de o quanto ele consegue acreditar e entregar. De repente ele não queria ser cego, ele queria uma esmola. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Ele estava ali esmolando. Jesus só queria que ele falasse assim: eu quero fazer o que você quer que eu faça. Eu estou te dando a oportunidade agora de você receber o que você quiser. Sim. O que você quer. Então, as pessoas precisam largar esse negócio de que Deus simplesmente faz. Deus sabe de tudo. E eu acho, Paulo, que nós nunca vivemos uma geração tão acomodada quanto a que a gente tem hoje, no sentido de não estar disposta a lutar por aquilo que realmente importa.
Então nós temos uma geração, a gente vê algumas expressões que se tornaram virais na nossa época, como uma geração mimizenta, cheia de mimimi, cheia de culpa isso, culpa aquilo, reclama disso, reclama daquilo, mas não tem coragem de tomar as rédeas da situação. Porque isso dá trabalho? Dá, porque isso vai fazer com que eu tenha que abrir mão, renunciar, mudar, ter atitudes diferentes? Sim, mas vamos aqui, eu vou tentar ser o mais prático possível para só lançar um pouquinho de luz sobre o que eu estou falando. Às vezes a pessoa quer algo como uma coisa de mais valor. Imagine, por exemplo, a pessoa está em casa e precisa comprar uma máquina de lavar para melhorar a qualidade de vida da sua esposa, da sua casa. O tempo se torna mais bem aproveitado. Eu sei como é que é isso quando comprei a primeira máquina de lavar para minha esposa e ela colocava para lavar e a máquina ficava trabalhando sozinha. Enquanto ela trabalhava sozinha, ela fazia outras coisas, um mundo se abriu de, oh, que maravilha. E a gente entende que isso é importante. Mas às vezes a pessoa precisa comprar uma máquina que vai gerar para ela uma prestação de 200, 300 reais, 250, dependendo da máquina que quiser comprar. E para isso, às vezes, basta ela deixar de comer um lanche na rua por semana. Mas ela não quer abrir mão disso, não quer renunciar, ela não quer se entregar à necessidade de mudar alguma coisa para gerar algum benefício. Então, essa geração que vive reclamando de tudo, mas que não tem coragem de tomar atitude nenhuma, é uma geração fraca, fracassada, sonhadora demais, que está acostumada com as coisas muito fáceis ou com a ilusão de que as coisas são fáceis e, na verdade, descobrem que não é assim. Não é. Tem até um meme, né? Pensei que era fácil que nem na rede social, mas acabei descobrindo que não é assim. É diferente. Não é? Hoje em dia as pessoas já falam assim, mas Deus sabe o que tem que fazer. Rapaz, mas Deus quer ver o que você está disposto a fazer. Claro. Porque... Uma vez questionaram Jesus sobre isso. Se Deus sabe, precisa orar. O Pai Celeste bem sabe o que vocês precisam, mas Ele quer que vocês peçam. Então, pedi e dá-se-vos-á. Porque nada, isso aí é uma coisa que as pessoas precisam, né? E por isso que nós começamos a falar que aqui a gente não vai dar uma fórmula mágica. Isso já tem muita gente que promete. Não tem 3 passos para o primeiro milhão. Tem muita gente na internet que já te promete a receita mágica para você ficar rico. Compre meu curso e aprenda como ser um milionário. Então tem lá. Esses dias eu vi alguém falando assim, se você guardar somente 1.000 e tantos reais por dia, em tanto tempo você será um milionário. Cara, para você guardar 1.000 e pouco por dia, qual o salário que você tem que ter? Na base de 40 mil, porque 30 e tantos mil será só de acúmulo mensal. Então as pessoas colocam as coisas de uma forma que parece simples para quem não consegue entender a realidade. Isso ilude muita gente. Mas é o que a gente estava falando no início, né? Quando na nossa introdução nós falamos o seguinte, que a mídia está aí para te vender alguma coisa. E para ela te vender, ela tem que te provar que é fácil. Sim, que aquilo você é não muito vai bom para investir você. nisso. Exatamente. Então, aquele povo estava ali. O que a gente quer dizer é o seguinte, a instrução foi, diga ao povo que ande, que marche, que caminhe. Então, mas Deus sabia o que tinha que fazer? Claro que Deus sabia o que tinha que fazer. Mas Deus queria que aquele povo entendesse que ele precisa tomar a decisão de fazer algo. Sim. Então, o mar só se abriu quando a primeira pessoa colocou o pé na margem da água. Quando a primeira pessoa tocou, aí o mar se abriu. Mas Deus está na eternidade contemplando a cada um de nós. Isso é um fato. Sim. Mas isso não me dá o direito de me estagnar, de deitar numa rede e esperar que Deus faça tudo à minha disposição. Eu preciso mostrar para Deus que eu sou merecedor daquilo. E a única forma que eu consigo fazer isso é dizendo para Deus, Senhor, a minha vida ela é minha, eu estou disposto e eu vou mostrar para o Senhor. Os primeiros passos eu vou dar. Perfeito. Paulo, eu sempre digo que se a gente não entregar o controle, o comando, a direção da nossa vida a Deus e permitir que Ele direcione realmente a nossa vida, não tem como nós usufruirmos dos benefícios do Senhor, da bênção de Deus, do cuidado de Deus. Digo isso porque
é muito diferente de você dizer, eu quero que o Senhor tome conta, e realmente entregar e permitir que Ele direcione tudo. Eu me lembro que os discípulos foram com Jesus para o outro lado do Mar da Galileia e o objetivo era descansar. A multidão ficou sabendo, foi encontrar com Jesus lá, e ao invés de descansar, Jesus atendeu as multidões e frustrou o plano dos discípulos de descansar. Terminando tudo aquilo, Jesus mandou que eles entrassem no barco e atravessassem o mar, porque ele ia para o monte orar. E eles fizeram isso, contrariados, mas acabaram fazendo. No meio do mar, a tempestade se levanta, ok, mas eles estavam onde? Dentro da vontade de Deus, a vida deles direcionadas pelo Senhor, mesmo que tenha frustrado os planos deles. Então, quando tudo parecia que estava perdido, Jesus veio andando por cima das águas e os socorreu. Não adianta eu tentar dizer que Deus tem o domínio da minha vida e o controle de todas as áreas se eu realmente não me submeto a Ele, principalmente nos momentos em que Ele frustra um pouco os meus desejos, porque os dele são melhores do que os meus. Então eu vou te fazer uma pergunta com base nesse princípio que eu acredito que não só é bíblico, mas é prático e verdadeiro. Não tem como querermos vencer em nenhuma área da vida se nós não tivermos a direção certa. Você pode ter um grande equipamento como um avião extremamente moderno. Se o piloto não for bem treinado para conduzir aquele avião, existe uma grande chance de desastre. Então eu acho que, por mais que sejamos capazes em todas as áreas, se nós não colocarmos Deus à frente, as chances de vitória são sempre diminuídas. Eu acredito piamente nisso, né? Então, por isso a minha pergunta, crendo e tendo a certeza que você crê da mesma forma. Então, acho que é uma pergunta interessante para esse momento aqui da nossa conversa, que é como nós podemos fazer para convidar de forma verdadeira e autêntica Deus para tomar conta da nossa vida financeira, para que Ele nos transforme em tudo. Vou usar uma expressão que eu já li em um livro há muitos anos lançado, que era fazer de Deus o nosso sócio, transformar Deus no sócio da nossa vida financeira, do nosso negócio, de tudo que a gente tem. Como a gente começa a fazer isso, Paulo? Como a gente começa a trazer Deus para esse comando da nossa vida financeira? Essa é uma pergunta muito interessante. E o senhor citou uma passagem aí, existe uma outra também muito interessante, que é bem parecido. Os discípulos estão dentro do barco, e uma grande tempestade vem e Jesus está dormindo, né? Para Jesus é muito fácil dormir em meio de qualquer caos, porque ele tem a direção de tudo. E naquele momento que ele está dormindo, os discípulos, mas tu está dormindo? Você não está vendo aqui o que está acontecendo com a gente? Aí acordam Jesus e o mar se acalma. E essa passagem mostra que muitas das vezes, na verdade, o que nós queremos é o seguinte: dizemos que Deus tem o controle da nossa vida, dizemos que Jesus ele faz parte da nossa vida, dizemos que Ele conduz nossa vida. Tem uns que vão até ao extremo e dizem que conduzem 100%, mas na verdade eles muito mal querem que Jesus esteja acordado na sua vida, preferem que Ele esteja dormindo. Quando ele está acordado, quem manda é ele, né? Eu ia falar isso agora. O senhor tem uma fala muito disso, que justamente quando a gente acorda Jesus no meio do caos da nossa vida, porque uma coisa que é muito interessante, e principalmente o crente, ele tem esse defeito muito grande. Ele busca Jesus no meio do caos. Sim. Quando ele deveria estar tendo um relacionamento com Jesus na sua vida constantemente. Sim. Ele não precisa esperar o caos vir para ter um relacionamento com Jesus. Ele pode manter o relacionamento com Jesus 24 horas do seu dia, para que no momento do caos, sim, Deus já esteja dentro da vida dele. Perfeito. Mas muitas pessoas dizem, não, Jesus tem o controle da minha vida. Mas Jesus não tem nem parte. Falar e viver... Né? Existe uma alegoria que diz que Jesus chega à porta de uma casa e a pessoa, muito surpresa, vê que é Jesus e fala assim, não, aguarda um pouquinho. Aí a pessoa arruma um pouco a sala para poder receber Jesus à sala, né? Então Jesus entra até a sala, ele permite entrar, Jesus está na sala, quando Jesus está querendo adentrar os outros compartimentos da casa, mas você não preparou, não arrumou, não deixou pronto, olha...
Você não pode nem deixar, você não pode nem convidar Jesus para conhecer o restante da casa, porque ela não está preparada. Então, é muito fácil para as pessoas dizerem que Deus está no controle da minha vida, quando na verdade as pessoas não querem Jesus controlando a vida delas. Elas querem Jesus dormindo, porque Jesus dormindo não os incomoda, não os provocam a sair daquele patamar de vida, daquela comodidade que eles estão, daquilo que a gente chama muito hoje da zona de conforto. Até os crentes, eles preferem ficar na zona de conforto. Se eu acordar Jesus, Jesus vai me fazer trabalhar um pouco mais para a igreja, ter mais fraternidade, amar mais as pessoas, isso entender mais as pessoas. Isso é interessante porque se ele não percebe que há liberdade para que ele direcione, ele não faz nada. Exatamente. Parece loucura isso, mas é por quê? Porque se eu não me submeto 100%, e qualquer coisa que Deus faça em meu favor sem essa submissão, pode ser dividido entre os meus méritos e os dele, e Deus não divide glória dele com ninguém. Então, se a gente não entrega tudo, ele não age porque ele não quer gerar dúvida sobre quem fez. Quando Moisés bateu na rocha, embora tenha muitos significados espirituais, um apontamento para Cristo, mas o grande problema é que ao bater na rocha, ficou a dúvida. Essa rocha deu água por causa do impacto da cajadada de Moisés, que já estava com raiva, ou foi um milagre de Deus? Talvez tivesse apenas uma capinha de rocha, e quando ele bateu, então Deus falou, você não me glorificou como eu queria. Então, quando há dúvidas sobre quem está agindo, Deus costumeiramente se retira. Ele precisa, entre aspas, o precisar, porque ele escolhe que seja assim. Ele escolhe, vou usar a expressão correta então, ele escolhe para agir que nós entreguemos 100% a ele, para que o 100% do mérito também seja dele. Exatamente. É necessário chamar Jesus para a nossa vida financeira, nossa administração e para nós adquirirmos a prosperidade que tanto sonhamos. Sim. Só que quando nós chamamos Jesus ele vai fazer algumas exigências para a gente. A nossa vida não é mais a mesma. Sim. Você, sem a direção de Jesus, você pode tocar. É o que a gente costuma falar. Ninguém é obrigado a vir para a igreja. Ninguém é obrigado a escolher uma bandeira de igreja. Mas quando escolhe, ela é obrigada agora, primeiro, a acatar o que está na Bíblia e depois acatar as diretrizes daquela bandeira que ele escolheu está, porque além da Bíblia tem as diretrizes que a igreja tem lá. Então, quando nós chamamos Jesus, Senhor, vem ser o dono da minha vida, vem conduzir o barco, vem ser o capitão dessa embarcação que é a minha vida, Jesus ele vai fazer algumas exigências e não vai me permitir mais ser um mordomo qualquer. Existe uma parábola na Bíblia que aquele senhor entrega 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Primeira coisa que a gente precisa entender, Deus sabe da capacidade de cada um. Por que Deus não entregou 5 talentos para todos? Porque Deus já sabia a capacidade de cada um, que cada um tinha. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, parar de olhar a vida dos outros, por que ele consegue ser mais próspero, por que ele tem mais riqueza, a gente para. Se ele tem aquele talento que lhe foi dado por Deus, o que ele tem que fazer é prestar conta para Deus daquilo. Jesus falou, eu dei 5 para um, dei 2 para outro, e um dia ele veio e perguntou, o que tu fizeste com aquilo? Com aquilo que eu te dei. O que recebeu 5, porque Deus já sabia da capacidade dele, falou assim, eu multipliquei. Honrou. Eu dobrei aquilo. Por de 2, eu dobrei. O de 1 não teve essa capacidade. E deixa eu falar uma coisa para todo mundo que está ouvindo a gente, pastor. Deus ele não gosta de pessoas que não conseguem administrar aquilo que ele entrega na mão dele. Quando o Senhor lhe entrega alguma coisa, e todos nós, independente de cada um, já recebemos de Deus alguma coisa para ser multiplicada nessa terra. E ele exige, e principalmente quando eu digo que tenho a minha vida controlada por ele exige que a gente faça bom uso daquilo, claro, e multiplique aquele talento que nos foi dado. É um princípio sempre repetido por Cristo, Paulo, não tem como mudar esse princípio. Por exemplo, se você é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Então, se você não é capaz de multiplicar um talento, como que você quer convencer a Cristo que você vai saber lidar com 5 talentos? Existem pessoas que dizem, não, quando eu tiver mais responsabilidades, eu serei mais compromissado. Será?
Se você não consegue exercer compromisso com apenas uma responsabilidade, você quer convencer uma liderança que você é capaz de ser responsável com 5 responsabilidades, quanto mais convencer a Deus disso. Eu já caio em uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, com base em uma afirmação que farei aqui, e se eu afirmar errado em relação à questão financeira, você, por favor, me corrija. Eu acredito que todas as nossas atitudes hoje, elas refletem no que acontecerá no futuro. Então, o que a gente faz hoje, seja a curto, a médio, a longo prazo, vai ter um resultado. E esse resultado depende daquilo que eu faço hoje. Então, a vida é feita disso, de colheita daquilo que a gente planta. Se eu estiver errado em relação à vida financeira, por favor, me corrija, tá bom? Então, pensando nisso, amigo, o que a gente precisa fazer realmente hoje em termos de alicerce, de base, para termos uma construção próspera no futuro? Qual é o seu conselho para isso? O que fazer? Quais são as bases do que a gente precisa fazer para construir bem no futuro? O próximo passo que a gente precisa dar e ter é realmente acreditar que algo deve ser feito e partir para fazer. Sim. O que impede muitas das vezes a gente de iniciar a fazer algo? A pessoa já chamou Jesus para a vida dela, já tem ali, eu sou o diretor do meu barco, eu chamei Jesus para estar comigo, entreguei minha vida para Ele. Qual é o próximo passo agora? Eu preciso agora, já basado disso, falar assim, eu acredito que realmente eu tenho condição de avançar um pouco mais. Aí vem o medo. O medo é algo que faz parte da nossa vida. E a gente já aprendeu, e é uma coisa que não sei se acredito que nem todos saibam, mas o medo ele não existe para travar nenhum de nós. Exatamente. O medo ele existe para fazer com que você, se a gente for fazer uma alegoria ao sinal de trânsito, por exemplo, o medo não é o sinal vermelho, o medo é o sinal amarelo. Sim. O medo ele é realmente aquele que fala assim, poxa, eu quero algo, eu decidi fazer algo mudar a minha vida, eu decidi caminhar para ter uma vida mais próspera. Claro, vai vir o medo, porque algumas coisas você vai ter que começar a fazer, talvez um empreendimento. Muitas das coisas são desafiadoras. Talvez um novo emprego, alguma coisa você vai ter que fazer para começar a caminhar em direção a isso. E o medo natural vai virar. Quando o medo vem, ele não é para te parar. Ele é para te alertar e falar assim, tudo bem, você quer realmente isso, já vi que você está decidido a fazer isso, agora você está preparado para fazer isso? Então, para esse próximo passo, eu digo para a pessoa para fazer aquilo que Deus falou para Josué. Tenha só bom ânimo, tenha coragem. Porque se você já entregou a sua vida, se você já decidiu que quer isso, se você já entregou a sua vida à condução do Senhor Jesus, a mesma palavra que Ele deu para Josué, Ele fala para todos nós, tenha coragem e bom ânimo, parte para cima, faz acontecer. Paulo, por que, assim, vou colocar algumas questões aqui. Por que é tão difícil para as pessoas mudarem, amigo? Eles têm a chamada síndrome de Gabriela. É mais fácil, né? Para quem não sabe, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Por que tem tanta gente que tem dificuldade em mudar? Como que a gente faz, então, para associar tudo isso? Porque às vezes eu acho que, falando para cristãos, o servo de Deus, às vezes, ele é alguém que vive numa gangorra muito grande entre ficar naquilo que tradicionalmente temos que ficar e aceitar a necessidade de mudanças. Às vezes a gente até se assusta com pessoas que querem mudar o que não é para ser mudado, aquilo que não deveria ser mudado. Por exemplo, a palavra de Deus é imutável. Sim. Ao mesmo tempo que essas pessoas resistem a mudanças que são necessárias, como mudanças na sua própria personalidade, mudanças na forma de se comportar e agir, se abrir para mudanças no relacionamento familiar, e também nas finanças não é diferente. Existem pessoas que precisam de mudanças, mas não conseguem encontrar motivação para vencer. Isso às vezes me deixa extremamente decepcionado com as pessoas, saber que elas entendem o que precisam fazer, mas não conseguem fazer. Como a gente lida com isso, Paulo?
Porque fica mais fácil para todas as pessoas dizer que não tem algo, que não conquistaram alguma coisa, que não consegue um emprego melhor, que não consegue uma vida mais próspera, que não consegue fazer uma economia, porque nasceram daquele jeito, né? Eu nasci pobre, eu vivi pobre, eu vou morrer pobre. Então essa é a síndrome da Gabriela. Isso não existe. É interessante lá em casa, né, a criação da minha mãe. Lá na minha casa ela sempre falava assim: não, nós nascemos pobres, nós não temos condição de alcançar isso. E quando eu via as ações da minha mãe, eu via uma mulher totalmente empreendedora, uma mulher totalmente cheia de garra, uma pessoa que partia para cima, que nunca via nada perdido. Eu falava, hoje em dia eu fico olhando aquela situação, olho para trás e falo assim: cara, quanta contradição. Sim. Porque, entendo o que você está dizendo. Porque uma pessoa que diz assim, eu não vou conseguir nada, foi uma pessoa que na miséria que ela viveu, conseguiu ter um monte de coisa, né? Conseguiu deixar cada filho numa situação um pouco melhor do que ela realmente acreditava que seria possível. Então, para as pessoas, para narrar o fracasso dela, fica mais fácil ela dizer, ao invés dela dizer assim, eu não estou fazendo nada, eu dizer assim, não, porque eu já nasci assim. É o famoso pau que nasce torto morre torto. Sim. Né? Hoje já está mais do que provado que o pau que nasce torto ele pode se endireitar. E se tratando de pessoas, Deus está aí para fazer isso. Ele é mestre em consertar pessoas tortas. Davi, a Bíblia narra como o próprio irmão dele falou assim: tu vem, rapaz, tu é cuidador daquelas poucas ovelhas do seu pai. Então, se a gente olhar... Menosprezou aquilo que ele fazia. Menosprezou, e ele realmente fazia, cuidava de poucas ovelhas. Mas o que eu quero frisar aqui, que além não é só o menosprezo, e sim que Davi não se via como um menino que estava apacentando poucas ovelhas. Ele tinha a garra para avançar e ser muito mais até do mesmo que aquilo. Porque, cuidando de poucos, ele já teve que enfrentar um leãozinho e um urso. Então, tinha garra para mudar. Exato. Ele falou, eu estou pronto para tudo, cara. Ele não podia... Mas então, pastor, olha a síndrome da Gabriela. Ele não poderia simplesmente dizer assim, poxa, o leão está vindo lá, mas eu sou um menino, deixa eu fugir disso aqui, deixa eu chamar meu pai. Eu sei que a gente tem a percepção muito ponderada das coisas, mas tem assuntos que são muito atuais, não dá para fugir depois de ouvir você falar o que falou aí, tá? Então eu vou levantar uma bombinha aqui para a gente tentar explodi-la. A gente está vivendo um tempo em que tem se usado algumas expressões como reparação histórica, que tem pessoas que nunca vão conseguir, porque há 200 anos atrás os seus antepassados foram condicionados a uma condição de vida difícil. E aí vamos levantar a questão da escravidão, mas porque eu não quero falar só sobre raça determinada, eu quero falar de uma forma muito geral. Então a gente ouve falar de pessoas que, porque nasceram em uma situação pobre, não, nós somos condicionados pela burguesia que oprime e nunca vai mudar. Mas na prática as coisas não são assim. Muitas das pessoas que hoje têm alguma coisa, porque um dia foram capazes de dar a volta por cima e não viver nessa síndrome de Gabriela. Resolveram lutar contra a maré, lutar contra a correnteza, venceram apesar de todas as pessoas dizendo que seria impossível para elas. E a gente conhece um monte de gente capaz quando as pessoas disseram que não poderiam. E isso só mostra que não existe ninguém que seja condicionado pelo passado que não possa mudar o seu futuro se tiver as atitudes certas. Enquanto eu acreditar que não sou capaz, eu me comporto como quem não é capaz. A partir do momento que eu acreditar que posso mudar a história, eu quebro essa dificuldade, rompo com esse laço, rompo com essa corrente, com essa algema, com esse laço, e eu transformo a história da minha vida. Eu ouvi você pregando domingo, não ao vivo, porque estávamos em outro culto, mas você falava sobre a diferença entre Josué e Calebe e os 10. Os 10 se olhavam e diziam, aos nossos olhos nos vemos como gafanhotos. Josué e Calebe já olhavam e falavam, eles são grandes? Que importa que eles são grandes?
Quem está conosco é maior. Isso aí. Se o Senhor está conosco, a gente vai jantar eles, vai comer eles no café da manhã. Então, a forma como eu me enxergo determina as minhas atitudes. Se eu me vejo como um pequenino gafanhoto e acreditando que eu sou miseravelmente fadado a viver uma vida de derrota porque os meus antepassados viveram uma vida de derrota, então eu nunca mudo a história da minha vida. Ah, meu pai não sabia ler, por causa disso eu não vou aprender a ler? Ah, o meu pai não fez faculdade, por causa disso eu não vou fazer faculdade? A minha família nunca foi de empresários, por causa disso eu não posso ser um empresário? Eu não posso empreender, não posso fazer uma coisa diferente? A minha família sempre foi de gente muito humilde, por causa disso eu não posso dar um passo além, mudar o patamar do restante da minha história? Por que é que a gente acredita que é fadado a viver conforme nos foi imposto pelas pessoas que viveram lá atrás e pela sociedade que quer que a gente acredite que não somos capazes de fazer mais do que realmente somos capazes de fazer? Então eu acredito que a hora que a gente quebrar esse jugo da Gabriela de nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, pau que nasce torto morre torto, não tem jeito, eu sou fadado a isso, quem determinou isso? Quem determinou que somos fadados a isso? Quem determinou que vai ser assim para sempre? Então, acho que esse ponto, Paulo, até para a gente partir para finalizar a primeira parte da nossa conversa, vai ser dividida em mais de uma parte, ok? Então, para a gente fechar essa primeira parte da nossa conversa, eu acho que esse é um ponto interessante da gente bater um pouco nele. Sim. Que as pessoas são capazes de mudar a história da sua vida através de novas atitudes, de novas decisões, mudando aquilo que fazem, elas são capazes de mudar o futuro que lhes espera. Tem um camarada na Bíblia que eu gosto muito, né? Está lá em Juízes 6, que fala sobre Gideão. Ele se diz como a menor tribo, da menor família, e dessa família era o menor de todo. Sim. Nenhuma das outras tribos que eram muito maiores do que eles quiseram fazer nada. Sim. Dentro da família dele era o menor. Dos maiores do que ele, ninguém quis fazer nada. Mas só veio a prosperidade, só veio a abastança sobre a vida de Gideão. Porque ele fez justamente o que nós conversamos até agora. Perfeito. Entendeu o que precisava ser feito e começou a fazer algo independente do que poderia acontecer com ele. Correto. E a gente precisa ver que o que ele teve que fazer exigiu muito sacrifício dele. E saiu da caixa completamente, né? Totalmente da caixa. Pegou o trigo, saiu da famosa zona de conforto completamente. Ele foi pegar trigo, foi malhar o trigo no lagar, que não tem nada a ver com isso. Uva. E olha que dificuldade era, porque malhar o trigo dependia de vento, o lagar era mais profundo, então o vento tinha mais dificuldade de entrar. Olha. Não tinha as ferramentas corretas para fazer. Para quem não entende, malhava trigo é tirar a semente da palha. E quando você faz isso, você precisa do vento, porque você joga tudo para o alto e o vento leva a palha e a semente cai. Como que você faz isso e demonstra para o inimigo aonde está o seu trigo? O inimigo olhando e vendo as palhas voando, está vindo dali, você tem que fazer tudo de uma forma bem escondida e diferente. Sacrifício imenso. Exatamente. Mas ele falou assim, cara, eu não quero... Não sou Gabriela. Eu não quero ficar... Sou Gideão. Eu sou Gideão, ele não é a Gabriela. Eu não aceito. Eu acho que a palavra para a gente falar eu não aceito. Exatamente. A vida que eu tive até agora, se ela não me satisfaz, eu não aceito continuar do jeito que eu estou. Perfeito. E eu vou fazer o que tiver que ser feito. E agora, munido das ferramentas que nós conversamos até agora, mas eu vou fazer o que tiver que ser feito para que a minha vida alcance um patamar diferente do que eu tive até hoje. Amém. Paulão, eu vou fazer esse pequeno resumo aqui para a gente fechar essa primeira parte. A gente falou aqui um pouco sobre o início de administração financeira bíblica, falamos sobre a decisão importantíssima, você me respondeu a essa pergunta, de não ficarmos acreditando que vamos viver à mercê das circunstâncias, falamos sobre que precisamos convidar Deus para conduzir toda essa operação de mudança, você respondeu a minha pergunta também falando sobre a nossa atitude hoje que influencia no que vamos fazer amanhã, e nós fechamos
essa primeira parte aqui, falando sobre a chamada Síndrome de Gabriela, mostrando que nós não vamos estar fadados àquilo que éramos, nós podemos mudar a nossa história, e esse exemplo de Gideão é perfeito. No próximo episódio, na continuação desse episódio, a gente vai falar sobre a grande diferença entre só saber querer e decidir fazer, e vamos falar bastante sobre autorresponsabilidade, e aí nós vamos fazer com que tudo aquilo que aprendemos seja aplicado na nossa vida de uma forma prática, além de fecharmos falando da necessidade de mantermos um hábito saudável, uma disciplina constante, tá bom? Então tá bom, gente querida, olha, finalizando a primeira parte aqui, toda terça-feira, 8 da noite, tem estreia do episódio, e fica lá à vontade para você acompanhar toda vez que quiser, tá bom? Não deixe de seguir redes sociais também, não deixe de se inscrever aí no nosso canal do YouTube. Semana que vem tem parte 2. Deus abençoe vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem na paz. Um abração, tamo nós, pastor. Daqui a pouco a gente grava a parte 2 aqui, né? Isso. Sem mudar de roupa, sem nada, Sem mas nada, a gente grava. vamos embora. Oh, aleluia. Abraço, gente.